Bom dia a todos, graça e paz. Nós estamos, irmãos, para iniciar o terceiro momento da nossa introdução sobre o estudo das 9 marcas de uma igreja saudável. Quero agradecer a presença de todos, convidando-os a fazermos a oração inicial e depois nós iremos para a exposição do nosso estudo. Pai nosso, reunidos na Tua presença, em e no amor de Cristo, queremos apresentar diante de Ti este momento. Um momento juntos, em comunhão, que seja um tempo bom ao redor da Tua palavra, que o Senhor nos ensine sobre a Igreja de Deus, o papel da Igreja neste mundo, sobre as marcas da Igreja saudável de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, Senhor, em Teu nome. Amém. Na sessão de hoje, irmãos, nós iremos observar 3 modelos de igrejas que não devem ser seguidas. E, assim, lentamente, nós estamos fazendo o nosso caminho. Nós estruturamos a introdução do nosso estudo em 4 paradas. Na primeira, nós apresentamos a definição de igreja, para que nós todos pudéssemos ter bem distinto em nossa mente o que é a igreja de Deus, uma igreja bíblica. Na segunda parada, nós expomos as causas pelas quais uma igreja adoece. Então, a questão não é só sobre a igreja verdadeira, mas entre elas, quais as igrejas que estão saudáveis e quais as que estão adoecidas, e quais são as suas causas. Na terceira parada, que é hoje, nós vamos introduzir 3 modelos de igrejas que não devem ser seguidas de maneira nenhuma. E nós iremos observar as causas, os porquês. E na quarta parte, a parte subsequente, nós iremos focar numa visão geral sobre as 9 marcas que constituem uma igreja saudável. Na aula passada, se os irmãos estão lembrados, nós refletimos especificamente sobre as causas que levam uma igreja saudável a adoecer. São 5 as causas que nós apresentamos. Eu vou citá-las aqui, os irmãos quiserem rever novamente, e alguém que não tenha participado do nosso momento, que se quiser se aprofundar nos temas, todo o conteúdo está no canal da nossa congregação, no YouTube. As 5 causas pelas quais uma igreja saudável adoece, nós colocamos que são as seguintes. Uma está ligada ao neopaganismo subjetivo e não histórico. A segunda, a secularização. A terceira, o descrédito de algumas igrejas em relação às instituições de formação ministerial. Quarta causa pela qual uma igreja adoece, a mudança no propósito da própria igreja, de glorificar a Deus para o crescimento numérico, meramente. Quinta e última causa, uma falta de compreensão da prioridade da revelação de Deus na Escritura Sagrada e da doutrina da regeneração. Foram essas as 5 causas pelas quais uma igreja adoece. Na aula de hoje, o nosso objetivo é cobrir aqui 3 modelos de igrejas que não devem ser seguidas, quais sejam a liberal, a sensível aos interessados e a tradicional. Nós vamos ver algumas características de cada uma delas, quais são os seus pontos em comuns. Embora elas sejam distintas umas das outras, tem algum ponto, em algum ponto elas têm, embora elas sejam diferentes umas das outras, elas têm pontos em comuns. Um ponto em comum aqui é que todas essas igrejas, esses modelos, claro que esses são modelos que encapsulam vários e vários outros tipos de denominações. De modo que a liberal, a sensível aos interessados e a tradicional são igrejas modelos que representam tantas e tantas outras que estão nessa mesma batida. Um dos pontos em comum entre elas é que todas elas estão focadas no evangelho, na missão, na evangelização, mas não de forma suficientemente bíblica. Esse é um ponto importante. O outro ponto é que elas têm 2 indicadores pelos quais elas pretendem ser conhecidas como igrejas verdadeiras. Quais são eles? A relevância que essas igrejas impõem na sociedade, e o outro é que seja uma igreja grande e atraente às massas. Então, esses são os pontos em comuns entre elas. Nós iremos ver cada uma particularmente. Vamos começar com a igreja liberal. Eu sei, irmãos, que para que essas coisas que eu irei dizer aqui
façam maior sentido, os irmãos deveriam ser introduzidos tanto a alguns autores como a alguns conceitos. Conceitos como o conceito da teologia liberal, o que é, quais são as suas causas, quais são os seus objetivos, e alguns outros conceitos, modernidade, iluminismo, o conceito de razão, de conhecimento, de ciência. Mas como nós não temos tempo para discorrer sobre tudo isso, nós vamos trabalhar com o que nós temos. Então, eu vou dizer apenas algumas características dessas igrejas e futuramente, com outros conhecimentos, a gente vai poder utilizar o nosso aprendizado de hoje de forma proveitosa e positiva. Por enquanto, nós vamos, como eu disse, trabalhar com o que nós temos. Primeiro foco aqui de nosso estudo é a igreja, o modelo de igreja liberal. O seu principal influenciador foi um homem chamado Friedrich D.I. Schleiermacher. Ele foi um grande pensador na área protestante, teólogo, filósofo e pastor protestante alemão, nascido em 1768, falecido em 1834. Então ele viveu aí na transição do século XIX, do século XVIII para o século XIX, um momento em que a sociedade estava sendo muito influenciada por conceitos como iluminismo, conceito de razão, de conhecimento. Então era um contexto em que alguns pensadores protestantes quiseram fazer um realinhamento do evangelho antigo, com a modernidade. E esse homem aqui, o Schleiermacher, esse teólogo alemão, foi um grande influenciador da igreja, desse modelo de igreja chamado de liberal. Ele é dono de obras consagradas no meio protestante, obras importantíssimas, ele produziu muita coisa boa, mas no viés liberal. Obras como a obra dele, uma obra muito conhecida dele, intitulada de Sobre a Religião, e outra obra muito conceituada, talvez a principal dele, intitulada de A Fé Cristã. Então, ele é considerado o pai da teologia liberal. E o que é a teologia liberal? Em linhas gerais, a teologia liberal é uma corrente teológica que busca harmonizar o cristianismo com os valores do iluminismo, como a razão, a ciência, a liberdade individual e o progresso. Ela valoriza a experiência religiosa pessoal mais do que doutrinas fixas e interpreta criticamente a Bíblia. Ela tem essa grande característica, essa teologia liberal, de que os seus proponentes, eles interpretam a Bíblia de maneira crítica. E depois nós iremos ver o que é essa interpretação de maneira crítica. Eles tendem a ajustar a fé cristã às mudanças culturais e intelectuais da modernidade. Então, é uma tentativa de pegar o evangelho antigo, o evangelho apostólico, o evangelho bíblico e verdadeiro, que para eles, nos moldes em que está registrado no Novo Testamento, não se enquadra mais na modernidade por causa do avanço da sociedade. Então, eles tomam esse evangelho, modificam de modo a adaptar à sociedade moderna. Então, essa, em linhas gerais, é a teologia liberal. O principal objetivo de Schleiermacher, meus irmãos, é que ele tentou repensar o evangelho em termos contemporâneos, na tentativa de ser bem sucedido na evangelização. Então, como eu disse no início, essas três igrejas têm o ponto em comum de focar na evangelização, mas como disse no início, não de maneira suficientemente bíblica. Aqui esse autor ele tentou repensar o evangelho em termos contemporâneos. Veja, há uma mudança no conteúdo, na natureza do evangelho, para que ele se encaixe na cabeça do homem contemporâneo. E isso tudo na tentativa de ser bem sucedido na evangelização. Então, sob a suposição de que o evangelho bíblico e apostólico não pode ser bem sucedido nos moldes em que está, para que seja bem sucedido, ele deve passar por uma modificação, por uma espécie de atualização. Em linhas gerais, é basicamente isso. Então, ele procurou reformular o conteúdo da fé de modo que fizesse sentido para a mentalidade moderna. Então, o homem moderno, ele parece até nascer, por que não dizer assim, com uma ideia do que é religião e do que é evangelho. A partir da sua convivência, como o homem parece ser, segundo os psicanalistas, produto do meio, não que nós acreditemos nessa doutrina, mas como o homem tende a imitar as coisas que o cercam, ele parece nascer já com um conceito de religião na sua mente, um conceito já formado, né? E
qualquer outra pregação que não se encaixar nesse conceito formado é tido como falso. É como se a pessoa tivesse o seu próprio pensamento sobre religião e sobre Deus, de tal modo que quando ela vai para as Escrituras e vê um evangelho que está preocupado com a condição pecaminosa do homem e o quanto ele está em rebelião com Deus, a trajetória de destruição que o homem está vivendo, então a Bíblia fala de uma reconciliação, de uma renúncia ao pecado e à vida antiga, de crucificação, de morte, de caminho estreito, de dificuldades, de perseguição, como encontramos em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Quando ele se depara com esses pontos do evangelho, da pregação evangélica, ele simplesmente considera como outro evangelho, porque ele já tem um evangelho moderno formado em sua cabeça. Então, a tentativa liberal é tomar esse evangelho e encaixar nos moldes do homem contemporâneo. Em vez de focar, então, nos pontos fundamentais, dogmáticos, que a igreja já estabeleceu, e só de passagem, dogmas são verdades estabelecidas na Escritura como coisas que devem ser cridas. Dogmas não são coisas ruins. Dogmas são verdades cristalizadas na Escritura como coisas que os crentes devem acreditar. São doutrinas formuladas e fundamentadas que saem a partir da Escritura, saem da própria Escritura Sagrada. Em vez, então, de focar nos dogmas e milagres, no Evangelho verdadeiro, essa igreja defende que o centro do evangelho é o sentimento de dependência absoluta de Deus. Então, a igreja liberal ela trabalha sob o ponto de vista de que o pensamento interno do homem é que vai decidir as questões em que ele vai crer. Então, se ele pensa que agradar a Deus é da forma que ele mesmo estabelece, para essa teologia, isso é o que importa. É você agradar a Deus da maneira que você sente, da maneira experiencial e existencial que você se encontra com o Evangelho, e então a partir dos seus pressupostos, dos seus sentimentos, do seu sentimento de Deus e das suas emoções e pensamentos, a partir daí você cria a sua religião, os seus rituais, a sua liturgia. Então o que importa é você estar alinhado com o seu coração, com o seu homem, digamos assim, o seu homem interior, ainda que não com a palavra de Deus. Então, uma característica chave desse tipo de igreja é a reinterpretação do evangelho à luz da experiência moderna. Então, nós pegamos a cabeça do homem de hoje, um homem que está totalmente aberto ao diálogo com o pecado, com as várias e várias ideologias. Nós reinterpretamos, então, o evangelho de modo a encaixar-se na experiência moderna do homem contemporâneo. Esse é um problema gravíssimo. Qual problema nós enfrentamos com isso? É que, pensando assim, nós comprometemos as verdades centrais da fé para parecer agradável ao mundo. Então, nós preferimos comprometer as verdades centrais do evangelho, não tocar nos pontos fundamentais, sob pena de ofender pessoas, para podermos ser aceitáveis ao mundo. Um exemplo prático disso é que nós temos uma igreja que evita falar sobre pecado, juízo e cruz, substituindo a pregação bíblica por mensagens de autoajuda ou discursos filosóficos de inclusão espiritual, com foco em sentimentos religiosos e experiências pessoais. Então, o grande problema é esse. Nós deixamos os pontos fundamentais, o pecado, o juízo, cruz, isso vai ofender as pessoas. Então, nós substituímos a pregação bíblica por mensagens de autoajuda, mensagens que vão levantar a autoestima da pessoa. Não queremos pessoas com baixa autoestima, queremos pessoas com estima elevada, com a autoestima alta. E se formos ofensivos, não cumpriremos com esse objetivo, então nós substituiremos a pregação expositiva das Escrituras Sagradas por mensagens de autoajuda ou discursos de qualquer natureza, menos discursos bíblicos, pregações expositivas. E o foco disso é no sentimento religioso e experiencial da pessoa. Porque a pessoa tem a sua forma particular de agradar a Deus, de adorar a Deus, então nós temos que alinhar o evangelho a essa forma interna que a pessoa pensa que está agradando a Deus. Se nós discordarmos, digamos assim, do cliente, da sua forma de agradar a Deus, sua forma particular de agradar a Deus, se discordarmos disso com a pregação bíblica e fundamental do evangelho, nós corremos o risco de que ele saia da igreja. O objetivo aqui é atrair as pessoas, tornar o evangelho relevante
moldando o evangelho de modo a se alinhar com as características e o pensamento individual e particular das pessoas em relação a Deus. Esse é o primeiro tipo de igreja que nós não devemos seguir. O segundo tipo de modelo de igreja aqui é a igreja chamada de sensível aos interessados. O seu nome diz muito sobre essa igreja. Ela está interessada no descrente e ela enfatiza tanto esse interesse no não crente que toda a sua configuração estrutural, física e espiritual é moldada para agradar os descrentes e não a Deus, em primeiro lugar. E isso é um ponto muito negativo nessa igreja. Seu principal influenciador é o pastor chamado Bill Hybels. Ele foi o fundador de um movimento muito numeroso e que ainda está em operação nos Estados Unidos, as famosas megas igrejas. É pastor e escritor evangélico norte-americano, nascido em 1951. Ele é o criador do modelo de igreja chamado de sensível aos interessados. Esse tipo de igreja tem o foco em atrair não cristãos por meio de cultos modernos e linguagem informal e acessível. De novo aqui, meus irmãos. O grande foco dessa denominação, desse modelo de igreja, é centrado novamente na evangelização, mas, de novo, não de maneira suficientemente bíblica. O objetivo principal é tornar a igreja atraente para os não cristãos. Esse aqui é o objetivo principal. Por isso, nós iremos ter cultos nessas igrejas, nesse modelo de igreja, que é todo preparado para agradar os não crentes. Não é um culto preparado para agradar a Deus em primeiro lugar. É um culto dirigido para agradar pessoas. Esse é o principal objetivo, tornar a igreja atraente para os não cristãos. Uma característica chave aqui dessa igreja sensível aos interessados. Estrutura pensada estrategicamente para o visitante. É proposital, a estrutura é propositadamente construída para agradar o visitante. Linguagem acessível, embora seja informal, tem o objetivo de ser acessível, e esse não é em si um ponto negativo. Um ambiente acolhedor e uso da cultura pop. São três coisas, irmãos, que não são em si mesmas negativas. O problema é quando você foca tão somente nessas coisas com o propósito de atrair pessoas sem ser pelo evangelho, o evangelho bíblico. Você tenta atrair pela estrutura do templo, pela linguagem acessível, pelo ambiente acolhedor e pelo uso da cultura pop. Então você toma todos os tipos de músicas e de coisas que estão no topo das listas favoritas das pessoas e você substitui a liturgia da igreja por essa cultura moderna. Então, sob a suposição de que isso vai atrair as pessoas, e como esse é um modelo de igreja sensível aos interessados, você vai trazer essas coisas para dentro da igreja, a adoção de uma cultura pop, para que você possa atrair as massas. Essa é chamada igreja sensível aos interessados. O grande problema com isso é que a centralidade do evangelho e da vida da igreja é adaptada ao gosto do público-alvo. Em duas palavras, não é um culto teocêntrico, é um culto antropocêntrico. Eu sei que alguns não entendem esses dois termos, então vou explicá-los. Teocêntrico e antropocêntrico são duas palavras que separam o culto dirigido a Deus do culto dirigido ao homem. O culto teocêntrico significa que Deus é o centro do culto. A palavra teo significa em grego Deus e cêntrico tem a ver com centro, ou seja, Deus está no centro. Já antropocêntrico, o homem está no centro. A palavra antropo, vem da palavra grega antropos, de onde vem a palavra homem. Daí antropologia e outros ramos do conhecimento. E cêntrico tem a ver com centro. O homem está no centro, antropocêntrico, o homem no centro. Esse tipo de igreja, como ela está tão interessada nos interessados de fora, nos não crentes, ela vai aos últimos limites de oferecer um culto antropocêntrico, onde o homem está no centro. Então, tudo que é feito nesse culto, a liturgia,
Os serviços culticos, tudo isso é feito para agradar quem está no centro, o homem. Então, se nós pudermos pensar em estratégias estruturais, físicas e espirituais que vão agradar pessoas, é isso que nós temos que fazer, porque esse é um culto antropocêntrico, diferentemente do culto teocêntrico. Deus está no centro. Então, todo serviço de culto é pensado na glória de Deus. Esse é o culto teocêntrico, mas essas igrejas, elas não querem saber disso. Elas não querem saber desse tipo de culto. A maior parte do culto é dedicado à cultura pop, à modernidade, porque essa é a maneira que o homem moderno pensa. Então, as igrejas aderem a esse perfil com a ilusão de que vão atrair pessoas. E elas atraem pessoas descrentes. O problema é que os descrentes continuam descrentes nos bancos dessas igrejas. Um exemplo prático disso é que nós temos igrejas com cultos com iluminação cênica, faz parte da estrutura pensada nos interessados, nos descrentes, peças teatrais e músicas, na maioria das vezes, músicas à imitação das músicas secularizadas, músicas seculares. Toda essa configuração é trazida para dentro dessas igrejas como mensagens positivas para emocionar e para levantar a autoestima das pessoas, deixá-las sensíveis e muitas vezes vulneráveis. A pregação nessas igrejas tem que ser curta, é um aspecto desse tipo de igreja. A pregação deve ser curta e em muitos cultos não existe a pregação. Todo o culto é colocado em forma de louvor, sob o ponto de vista, sob a pressuposição de que estão assim adorando mais a Deus com músicas do que na adoração da exposição, do que na adoração a Deus pela exposição da sua palavra. Então, nesse tipo de igreja, a pregação é curta, com palavras informais, ou seja, a pregação nessas igrejas não pode ser uma pregação estudada de modo a expor as doutrinas bíblicas, a expor o evangelho em toda a sua força. Isso não existe nessas igrejas, porque isso vai cansar as pessoas. Essas igrejas são conhecidas por pregações curtas, mensagens extremamente superficiais, mensagens voltadas para as vidas das pessoas, simplesmente no ambiente deste mundo e desta vida, igrejas secularizadas. Repetindo, pregação curta, linguagem formal, e os temas das pregações nessas igrejas são coisas assim, 10 passos para melhorar a sua vida. Como você pode melhorar o seu bem-estar? Descubra o seu propósito na vida. Você é o ponto fraco de Deus. Deus não resiste a você. Você é o ponto fraco de Deus. O que você deve fazer para você ser bem-sucedido financeiramente? Cumpra tantos passos e no final do ano você vai ser a pessoa mais reconhecida financeiramente da cidade. Os temas das pregações são esses aí. Quando muito, alguns temas ligados à palavra de Deus, que tem alguma relação com a palavra de Deus, quando algumas pregações abordam temas que têm alguma relação com a palavra de Deus, eles são extremamente abrandados, para não ofender as pessoas. E assim, essas igrejas evitam confrontar diretamente o ouvinte com a verdade do evangelho. Essa é a igreja sensível aos interessados. E por fim, o último modelo de igreja aqui a ser analisado é a igreja denominada de tradicional, ou igreja tradicionalista. O seu principal objetivo aqui também é ser bem-sucedida na evangelização. E para cumprir esse propósito, dado que ela enfatiza muito essa parte da igreja, ela vai ao extremo das últimas consequências para alcançar o objetivo de evangelizar as pessoas. Então, é um tipo de igreja que enfatiza tanto uma área da igreja em detrimento das outras. E quando uma igreja faz isso, embora a parte enfatizada seja uma parte importante, a igreja está fadada ao desastre. O ideal é que todas as partes da igreja, todas as funções, todos os papéis e todos os objetivos da igreja estejam ali equalizados, equilibrados, estejam sendo atendidos de maneira igual, estejam sendo enfatizados de maneira equilibrada. Quando você destaca um, você despreza os outros. E isso desequilibra qualquer igreja. E principalmente a igreja de Deus é fundada sobre a doutrina dos apóstolos. Se você destaca um ponto em detrimento dos outros, você acaba com a missão da igreja. Então o ponto principal dessas igrejas tem a ver com a coisa boa, a evangelização. O problema é,
que eles não são suficientemente bíblicos e outros que eles enfatizam essa área em detrimento das outras. Uma característica chave desse tipo de igreja. Ela se difere da igreja precedente, ou seja, a igreja denominada de sensível aos interessados, ela é diferente daquela apenas no fato de que serve a uma cultura mais antiga. Então, essa igreja tradicional, ela usa os mesmos métodos da igreja sensível aos interessados. A atração das pessoas à igreja não é pela exposição pura e simples do evangelho de Jesus Cristo, morto e crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, mas sim de estratégias estruturais e físicas para atrair as massas. Então, qual é a diferença dessas duas igrejas, da igreja tradicional para a igreja sensível aos interessados? É que na igreja tradicional, seus métodos são mais antiquados. Enquanto na igreja sensível aos interessados, a manobra é trazer a cultura pop para dentro da igreja, para atrair as pessoas, na igreja tradicional, a ênfase aqui é que o grupo de louvor e outras coisas mais da igreja é que vão atrair as pessoas. A sua liturgia modernizada, ainda que seja um pouco mais tradicional. No lugar da cultura pop, os grupos de louvores, às vezes até os corais, que são treinados para dispensarem um serviço às pessoas que tem que agradar, que tem que esse serviço seja musical, seja litúrgico, tem que ser feito de tal modo que agrade as pessoas. Não pode ser ofensivo. As músicas não podem tratar de temas como inferno, pecado, renúncia, abnegação. Tem que ser todos temas relacionados à vitória financeira, vitória espiritual, vitória física, uma vida bem-sucedida, sonhos realizados e sonhos a realizar. Assim, em vez de peças teatrais, como a igreja sensível aos interessados faz, na igreja tradicional, o grupo de louvor é considerado aquilo que atrairá os incrédulos à igreja. De novo, é a evangelização por métodos humanos e não pela pregação expositiva do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso resulta em um problema grave, ou seja, o motivo de ser bem-sucedido na evangelização, empregando meios que atrairá incrédulos à igreja. O resultado, eles continuam incrédulos na igreja, porque não foram atraídos pelo meio estabelecido por Deus, a exposição do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo vivo, morto, ressuscitado ao terceiro dia. Foi isso que Paulo recebeu e passou à próxima geração, segundo está registrado em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Eu vos entreguei aquilo que também recebi, que Cristo foi morto, segundo as Escrituras, e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras. Aqui o problema é outro dessas igrejas, é que para serem bem-sucedidas na evangelização, elas empregam meios que atrairá incrédulos à igreja. Simplesmente isso. Problema, eles continuam incrédulos nas igrejas. Agora nós vamos passar a uma sequência de 7 ou 8 pontos que estabelecem uma crítica a esse modelo de igreja. E nós vamos concluir com um modelo de igreja que nós queremos, um modelo de igreja bíblico. De alguma maneira, esses modelos de igrejas apresentados aqui servem para trabalhar em nós uma necessidade que nós temos de uma igreja que seja saudável, uma igreja bíblica. Então, o ponto a considerar aqui, em relação a esses 3 modelos de igreja, é que elas têm uma compreensão equivocada do que é ser uma igreja de sucesso, biblicamente falando. Todas essas igrejas, meus irmãos, elas compartilham de uma suposição em relação ao seu sucesso. Ou seja, o sucesso de uma igreja é medido pela reação do povo em relação a essa igreja e pela aparente relevância que ela tem na sociedade. Esses são os indicadores de sucesso dessas igrejas. Os indicadores de sucesso de uma igreja bíblica, nós vamos ver que são outros. Mas essas aqui, os indicadores a serem analisados são os seguintes. Essa igreja, qual é a reação do povo em relação a essa igreja? É uma relação positiva? E aqui, meus irmãos, um grande risco, viu? Quando você está inserido em uma cultura depravada e você tem uma avaliação positiva dessa cultura. Entenderam o ponto? Você é um crente inserido em uma cultura em rebelião contra Deus e você tem uma análise positiva dessa cultura? Alguma coisa está errada. Você tem uma relevância
no meio dessa cultura, alguma coisa está errada, porque naturalmente a cultura rebelde, a cultura que desempenha um papel que está contra Deus, que está em rebelião contra Deus, normalmente ataca a organização, a igreja ou o crente que expressa os valores fundamentais da palavra de Deus. As duas coisas estão em oposição. Então, se uma cultura assim tem uma análise positiva de uma igreja, ou a cultura está moldando a igreja, porque eu não acredito que essa igreja esteja moldando a cultura. Se a igreja está moldando a cultura então tem que se render aos valores fundamentais do evangelho. Então, todas essas igrejas, elas compartilham dessa suposição. Ao nosso olhar, falha. É uma igreja de sucesso, na visão deles, quando elas têm a reação positiva da cultura secular e quando essa igreja está sendo considerada relevante em meio a uma cultura que tem que os objetivos são outros. Os objetivos de sucesso são outros. Essas coisas estão em contradição deliberada. Primeiro ponto, sucesso medido por resultados visíveis. Todas as três abordagens, seja da igreja liberal, a sensível aos interessados e a tradicional, todos esses três modelos focam em resultados imediatos e perceptíveis. Prestem bem atenção nessas duas últimas palavras, resultados imediatos e resultados perceptíveis ou visíveis. Esses são os critérios para medir uma igreja de sucesso na perspectiva dessas três abordagens de modelos de igreja. Se tem resultados imediatos e se esses resultados são evidentes, são visíveis. O sucesso, então, é igual a muitas pessoas nessas igrejas volumosas e mega igrejas, pessoas alimentadas com a cultura secular, muita participação, muitas decisões por Cristo. Então, uma igreja, para ser, na perspectiva deles, uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, ela tem que ter esses resultados imediatos. Ela tem que crescer rapidamente, as pessoas têm que ser batizadas rapidamente, embora que não conheçam o Evangelho, e tem que ter muita decisão por Cristo, embora que as pessoas que estão tomando essas decisões, não compreendam ou não compreenderam o Evangelho. O importante é ter a decisão nessas igrejas, o importante é o resultado, é alcançar a meta, é bater a meta. Então, o nosso contraponto aqui é na espécie de alerta. O pensamento dessas igrejas parte do pressuposto de que os frutos visíveis e rápidos são o principal sinal da bênção de Deus. E nós sabemos que na história da igreja não foi assim. Ao contrário. Excepcionando-se os casos excepcionais, foi muito diferente disso. Ponto 2. Perigo espiritual. De você comparar a relevância diante da sociedade versus a fidelidade e espiritualidade em relação ao Evangelho. Trocando em miúdos aqui, irmãos. A busca por relevância cultural, seja moderna ou tradicional, leva ao risco de adaptação excessiva. Ou seja, se você busca, em meio a uma cultura secularizada, se você busca a relevância a todo custo, você vai trabalhar para se amoldar e se adaptar à cultura em que você está inserida. Ainda que para isso, você maquie o Evangelho, você abrande o Evangelho, você adultere a mensagem do Evangelho, porque o ponto aqui é ser relevante. É ter uma reação positiva da sociedade caída. Resultado, pode-se perder o Evangelho ao tentar parecer relevante a uma cultura que já o rejeita, certo? Se eu me torno relevante a uma cultura que rejeita o Evangelho, significa que eu me amoldei a ela. É suficiente para esse ponto. Ponto 3. A Bíblia mostra que o fruto nem sempre é imediato. Isso aqui é uma grande verdade, nós iremos ver esse fato em 4 personagens bíblicos: Jó, José, Jeremias e Jesus. Vamos ver aqui alguns exemplos de figuras bíblicas testadas por Deus. Olhem só, o primeiro personagem aqui é Jó. Sofrimento profundo sem explicação imediata. Ele passou anos a fio, encurralado, infiltrado em uma vida de sofrimento. Ele perdeu tudo, os resultados não vieram imediatamente. No entanto, quem somos nós para dizer que Jó não era fiel a Deus? Os amigos de Jó disseram que tem alguma coisa errada na vida dele, que ele era infiel. Mas
a visão de Deus sobre Jó é que ele era fiel e mesmo assim o mal veio sobre ele. Ele perseverou e então conheceu Deus de maneira mais profunda. Os resultados na vida de Jó não vieram de maneira imediata, rápida. Segundo personagem, José, traído e preso antes da exaltação. Meus irmãos, os resultados na vida de homens como Jó e José não vieram rapidamente, não foram da noite para o dia. Eles passaram anos de sofrimento. José foi vencido na sua família, foi traído, foi colocado em uma cova, foi vendido, foi parar no Egito, numa terra estranha. Ao chegar lá, foi acusado, caluniado, foi preso e só no final ele foi exaltado. Os resultados vieram a longo prazo. Isso está em oposição ao pensamento dos modelos de igrejas que apresentamos aqui, que são conhecidas por resultados, se tem resultados rápidos. Outro exemplo aqui, Jeremias, ridicularizado e rejeitado em quase toda a sua vida. Ninguém sabe nem se teve resultados finais. Sabemos porque ele era um homem de Deus, fiel a Deus, assim como Jó e José. E vamos finalizar com Jesus. Jesus passou por rejeição pela cruz antes de ver a glória. Antes de obter a glória, Jesus passou por rejeição, traição e pela morte. Os resultados na vida de Jesus também não vieram imediatamente, vieram a longo prazo, a partir da perseverança e da fidelidade ao Pai. Aí sim, ele obteve então a glória. Esses exemplos, meus irmãos, ensinam que Deus trabalha em tempos e modos invisíveis. Nós não sabemos o tempo que Deus trabalha e nós também não sabemos os modos. Nós sabemos que ele nos deu uma missão de pregar o evangelho bíblico e verdadeiro sem se amoldar à cultura em qualquer época que seja. Nós temos uma missão de sermos fiéis e perseverantes. Então Deus ele trabalha desses dois modos, em tempos e modos invisíveis, e que fidelidade é mais importante do que resultados visíveis. Afinal de contas, nós queremos igrejas volumosas, grandes, mas nós queremos. Ainda que, para isso, algumas pessoas se conscientizem de que aquele não é o seu ambiente, nós queremos igrejas fiéis, perseverantes, fidelizadas à palavra de Deus, subordinadas aos sacramentos de batismo e santa ceia e disciplinadas na doutrina dos apóstolos. Nós não queremos nos basear por resultados imediatos, por relevância diante de uma cultura secularizada. Nós queremos ser conhecidos como pessoas fidelizadas a Deus através de sua palavra, ainda que com resultados invisíveis e a longo prazo. Ponto 4. O reino, ele começa pequeno, mas ele cresce. Vejam que todos esses pontos são contrapontos à cultura de modelos de igreja que aderem a um pensamento de que para ser uma igreja verdadeira tem que ter resultados rápidos, numéricos e tem que ter relevância diante de uma sociedade secularizada, moldando-se a ela. Então, aqui o quarto contraponto, o reino começa pequeno, mas ele cresce gradativamente, não necessariamente imediatamente. As parábolas de Jesus revelam que o reino de Deus tem inícios pequenos e muitas vezes, irmãos, imperceptíveis, mas cresce gradualmente. Olha aqui, irmãos, o reino tem inícios pequenos. Muita gente não dá nada pelo reino em seus começos. É como uma menor semente, é como uma menor árvore, é como 3 medidas de fermento pequenas colocadas ali em alguma massa, mas depois ela vai virar uma coisa grandiosa. Muitas vezes é até mesmo imperceptível aos olhos humanos, mas o reino cresce gradualmente. Esse é o evangelho bíblico. A aparência inicial não é critério confiável para medir a obra de Deus. Não é critério confiável. Por quê? O reino começou pequeno. Se a aparência inicial fosse critério, a vida de Jesus, o ministério dos apóstolos, a vida da igreja em seus começos teria sido analisada como algo de fracasso. E até hoje, por muita gente da cultura moderna e secularizada, acham a obra de Cristo um fracasso. O principal fundador do cristianismo foi morto pelo Império Romano, crucificado. Os seus
principais proponentes, os apóstolos Pedro e Paulo, todos os dois foram mortos. Um crucificado segundo a tradição de cabeça para baixo, e outro decapitado pelo Império Romano. Então muitos têm isso como uma coisa de fracasso. Mas, se formos analisar pelos critérios de fidelidade e resultados a longo prazo, nós temos o maior evento que já aconteceu na humanidade. A vinda de Deus à humanidade, e esse Deus sacrifica-se pelo seu povo. Então, eu acho que isso aqui é suficiente para o quarto ponto, que o reino começa pequeno, mas ele cresce, que a obra de Deus não pode ser analisada por esses critérios modernos de crescimentos imediatos, de começos grandes, não. Ela é analisada, a obra de Deus, por outros critérios. Há muitos pontos importantes aqui, não dá para analisar todos, eu vou priorizar os principais, para que a gente possa fechar o nosso estudo de hoje. Passo a citar alguns exemplos de missionários mais contemporâneos, para que a gente possa perceber a grande dificuldade do seu trabalho e como não tiveram resultados imediatos. Exemplos dos missionários. Missionários, irmãos, que foram fiéis, mas sem resultados imediatos. Missionários como William Carey, na Índia, e Adoniram Judson, na Birmânia, labutaram anos sem frutos visíveis. Quem conhece a história desses dois homens sabe muito bem que foram dois missionários extremamente fiéis a Deus e a sua palavra. Não tiveram resultados imediatos. Resultados imediatos provam alguma coisa? Evidentemente, não. O que sustentou esses missionários no seu trabalho anos a fio? O que foi que sustentou? A fidelidade à palavra de Deus. O que os sustentou não foi a relevância ou sucesso humano, mas a convicção da fidelidade a Deus. Se esses homens tivessem se baseado por resultados imediatos, por quererem ser relevantes na perspectiva de uma cultura rebelde a Deus, eles tinham desistido no primeiro ano de seu trabalho, mas perseveraram até o fim de sua vida, porque o que importava para eles não era a relevância ou o sucesso humano, mas a convicção da fidelidade a Deus. Finalmente, eu vou priorizar aqui a aplicação final. Nós temos, irmãos, que redescobrir a fidelidade bíblica. Temos que voltar a esse ponto. Nós temos que entender o que é fidelidade bíblica, o que é perseverança na doutrina dos apóstolos. Pastores e igrejas precisam recuperar a visão de que, ponto 1, fidelidade bíblica é o verdadeiro sucesso. Esse é o grande critério. Nas últimas consequências, nas últimas instâncias, Deus não quer saber se existem mega igrejas. Deus quer saber se nessas igrejas existem pessoas com fidelidade bíblica e com verdade em relação às Escrituras Sagradas. Se tem discípulos de Jesus Cristo, não se tem incrédulos em bancos de igreja que precisam ser evangelizados. Mas a igreja, nesse sentido, naqueles modelos, naqueles moldes, não estão fazendo outra coisa a não ser anestesiando pessoas para irem, irmãos, para a condenação eterna. Ponto 2. Precisamos entender que o chamado de Deus e não os números sustentam o ministério. É o chamado de Deus, não são os números, não é a relevância, não é a análise positiva diante de uma sociedade caída. Não. É o chamado de Deus que sustenta o ministério. Ponto 3. Especialmente no Ocidente secularizado, que é essa parte da terra em que vivemos, precisamos abraçar a satisfação de sermos fiéis, mesmo quando invisíveis. Não se preocupem. Se formos tidos como indigentes, como Zé Ninguéms, contanto que cumpramos o papel que Deus confiou às nossas mãos, visto que não estamos aqui para sermos levantados diante da visão das pessoas. Nosso objetivo não é esse. Se o nosso objetivo não é esse, trabalharemos sem necessidade de sermos elogiados, de sermos tidos em autoestima, de termos os nossos méritos reconhecidos. Não. Nós devemos abraçar a satisfação de ser fiel ao nosso Deus, mesmo quando as pessoas não nos veem. Esse é o grande chamado que Deus nos faz. E tudo isso, meus irmãos, nos leva a uma grande necessidade de um modelo de igreja diferente. Afinal de contas, que igreja queremos?
Queremos uma igreja, irmãos, que expresse o caráter de Deus. Precisamos de igrejas que são conscientemente distintas de nossa cultura e não amoldadas a ela. Precisamos de igrejas cujo principal indicador de sucesso não seja resultados evidentes meramente, e sim fidelidade bíblica e perseverante. Precisamos de igrejas que nos ajudem a recuperar aqueles aspectos do cristianismo que são distintos do mundo e que nos unem. São eles: a pregação da mensagem e a liderança disciplinada dos discípulos. Isto é, uma igreja caracterizada por marcas que evidenciam a doutrina apostólica. Continuaremos na próxima aula. Que Deus abençoe a todos.